Salve, salve, web alunos! Meu nome é César e eu sou professor de História e eu estarei postando alguns vídeos aqui junto do professor Luciano para que vocês possam ter o conteúdo não só de Geografia, mas também de História. Espero que vocês gostem. Nesta primeira semana do PET 1, nós falaremos sobre o Iluminismo. O movimento do Iluminismo ele vai surgir na Idade Moderna e o movimento vai ter esse nome porque, veja bem, eles acreditavam que o período anterior a eles, a Idade Média, foi um período de escuridão, tanto que eles chamaram esse período de Idade das Trevas. Um período com pouca produção científica, com muita autoridade da Igreja Católica, e que eles, com essas novas ideias, com a nova forma de entender a vida, dando muito valor à razão, tentando entender os fenômenos da natureza não pela perspectiva sagrada, pela perspectiva divina, então eles estavam iluminando essa nova época, por isso o movimento iluminista. Eles queriam aprender as coisas, eles queriam entender como as coisas funcionavam, não só acreditar que de certa forma era daquele jeito porque Deus quis assim. No século XVIII, que vai de 1701 até 1800, que foi o período onde os iluministas viveram e produziram seus materiais, vai ficar conhecido como o século das luzes, devido a essa grande produção científica, com a superação da ignorância e a valorização da razão. O grande símbolo desse período foi a enciclopédia, onde os autores queriam reunir em um livro todo o conhecimento que eles tinham produzido. Quem pensa nisso foi um cara chamado Diderot, e essa ideia continua até hoje. Claramente vocês, em algum período da sua vida, quando tinham um trabalho da escola, já entraram ali no Wikipedia para procurar alguma coisa, que nada mais é do que uma enciclopédia online, que carrega os mesmos problemas de uma enciclopédia física. Foi também no século XVIII em que muitos preceitos da química foram desenvolvidos, muitos elementos foram descobertos, as escalas de clima como o Celsius, Fahrenheit, novas invenções como o balão de ar quente, mas as maiores mudanças foram principalmente no campo da política, questionando principalmente o poder dos reis. A maioria dos pensadores iluministas eram franceses e eles estavam vivendo o período do absolutismo, onde o rei comandava tudo e a população meio que tinha que obedecer. A sociedade francesa era bem dividida em 3 estados, o primeiro sendo o clero, as pessoas ligadas à religião, o segundo a nobreza, os amigos do rei, e o terceiro era o resto do povão. E existiam muitos privilégios para a primeira e a segunda camada às custas da terceira. Por exemplo, quando tinha que aumentar um imposto, aumentava só da terceira. E vai ser esse sentimento de injustiça nos escritores que compunham esse terceiro estado que vai motivar eles a escrever sobre a liberdade e a igualdade. E o fim dos privilégios reais. E agora eu vou falar aqui vários nomes, como por exemplo Montesquieu, que vai propor a divisão dos poderes em 3 partes, o executivo, o legislativo e o judiciário, que é um sistema que vigora até os dias atuais, com o executivo sendo composto pelo presidente, pelo governador e pelo prefeito, o legislativo pelos vereadores, pelos deputados e o judiciário pelos juízes. Voltaire, que era um grande questionador dos dogmas da Igreja Católica e por isso se tornou um defensor das liberdades individuais, principalmente a liberdade de expressão e a liberdade de culto religioso. Mas ele também acreditava que isso só seria possível no dia que tivesse um rompimento entre a Igreja e o Estado. Desses pensadores também surgem os pensadores liberais, principalmente com o liberalismo econômico, onde eles acreditavam que o Estado não deveria intervir na economia, porque a economia se controla sozinha através da mão invisível do mercado, e quem propôs essa ideia foi um cara chamado Adam Smith. Embora fosse uma teoria totalmente contra a monarquia, muitos monarcas vão usar desses conhecimentos, desses preceitos iluministas para tentar modernizar um pouco o seu reinado. Isso vai acontecer principalmente nas economias mais fracas, como Portugal e Espanha, e esses reis ficaram conhecidos como déspotas esclarecidos. Mesmo tendo seus grandes expoentes ali na França, esse pensamento também vai influenciar, ou melhor, iluminar pessoas em várias outras regiões, como na Inglaterra, com as revoluções inglesas, nos Estados Unidos, com a independência dos Estados Unidos, e até mesmo no Brasil, que tem preceitos do iluminismo até hoje na sua Constituição Federal. Mas por conta da França ser o berço do iluminismo, as ideias eram mais fortes lá, mais radicais, consequentemente, e por isso vai acontecer a Revolução Francesa, que é o tema da próxima aula. É isso aí, espero que tenham entendido. Qualquer dúvida, podem escrever aí nos comentários. Valeu!